Você sabe o que é economia? Você entende economia? Vamos saber se é verdade aqui agora. Mais uma vez, Alípio de Araújo Neto falando para o canal Expertise-se. Entre aqui agora para você saber um pouco mais sobre economia, para me ajudar também. Se inscreve aqui no canal, aproveita que é de graça. Vai fazer uma grande economia na sua vida, estudando economia de graça. E dando essa curtida para ajudar outras pessoas também a chegarem a este conteúdo. Olha só. A gente defende questões econômicas com base em questões políticas. É verdade, não dá para dissociar a economia da política. São duas coisas bem atreladas. Não existe essa questão de o Estado não intervir, da mesma forma que não existe a questão do Estado intervir em tudo. Então, tudo é uma troca, né? Uma economia funciona bem com todo mundo participando, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, vamos entender aqui, primeiramente, o que é economia, né? A economia vem do grego oikos, que significa casa e nomos, que é norma ou lei, ou seja, a norma da casa, a administração do lar. Qual é o lar, né? O lar, no caso, podemos entender como o planeta Terra, né? Porque vamos ver aqui mais à frente as questões acerca da economia. Aula 1 aqui, ó. Vem comigo na aula 1 da economia. Falaram para aparecer menos, que ajudaria mais, né? A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Adam Smith, um grande filósofo e economista, pensador, liberal do século XVIII, um dos precursores do liberalismo, de uma forma geral, também do liberalismo econômico. Adam Smith, um dos grandes nomes, talvez o maior nome da economia ocidental. O que é economia? Vamos ver. O que é economia? Primeiramente, tem que falar, antes de eu ler isso aí, que economia, ao contrário do que muita gente pensa, a economia é uma ciência humana. A economia não é uma ciência exata. Por que ela não é uma ciência exata? Embora ela lide com números, vou botar minha carinha feia aqui. Embora ela lide com números, ela avalia principalmente as questões sociais da produção. Qual questões sociais? Retorno social, as coisas? Não. As decisões coletivas, nem sempre são coletivas, né? Às vezes são individuais, mas as decisões da sociedade acerca da produção. Vamos entender melhor o que eu estou querendo dizer. Ó. A economia estuda como os indivíduos e a sociedade utilizam os recursos disponíveis e decidem o que produzir e como distribuir a produção de forma a satisfazer as suas necessidades da sociedade como um todo. Né? Como é que a gente vai entender isso? Tudo que você possui, tudo que tem aqui no planeta, ele é finito, ele é limitado. Ele não é infinito, ele não é eterno. Né? Mesmo a água, que ela tem um ciclo da natureza, que parece que é abundante, ela não é tão abundante assim no planeta, e ela tem um ciclo dela que ela precisa se restabelecer na natureza, e ela não é infinita. Você não pode sair usando a água assim, ad eterno, indefinidamente, porque ela pode não estar disponível em determinado momento. Então, mesmo a água, mesmo o oxigênio, tá? Mesmo o ar, ele tem as suas limitações, ele não é infinito, nada é infinito. Principalmente o que não é infinito, o que é mais escasso ainda é o tempo. Então, a economia, de uma forma geral, ela lida com a noção de escassez. O que é escassez? É a noção de que tudo que a gente tem aqui tem um limite, e esse limite, às vezes, ele impede a gente de querer usar até demais. Por exemplo, a água, uma questão da água está sendo muito discutida ultimamente, que a água pode faltar em muitos lugares, aí já está faltando, e pode se tornar um bem cada vez mais precioso por causa do excesso de utilização dele. Inclusive, estão falando aí que até o eixo da Terra está saindo do lugar porque estão sugando muita água subterrâneas. Então, assim, o tempo, por exemplo, outra questão que é muito limitada. Então, se você decide uma coisa, a noção de escassez é essa: você decide fazer uma coisa, você deixa de fazer outra. Como diria a música do Charlie Brown Jr., a cada escolha, uma renúncia, desculpa. Cada escolha, uma renúncia, isso é a vida. Então, você possui tempo limitado. Se você dormir, você não vai estar acordando, fazendo outra coisa. Se você tiver, sei lá, se você estiver estudando, você não vai estar trabalhando. Se você estiver trabalhando, você não vai estar fazendo seu esporte. Se não estiver fazendo seu esporte, você não vai estar dormindo. Então, esse é o ciclo que você usa no seu tempo, da mesma forma como você tem
1 quilo de carne, você vai fazer um churrasco, vai fazer uma carne assada, você vai comer, você vai vender, então tudo você tem que decidir o que fazer. E essa é a noção básica da economia, tá? A primeira questão é a questão fundamental da economia. O que produzir, como produzir, para quem produzir, utilizando esses recursos que são escassos, não são infinitos. Você tem que ter isso, a economia estuda isso para tentar fazer da melhor maneira a satisfazer as necessidades da população, pelo menos em teoria, né? Enfim, como diria o Adam Smith ali atrás, a riqueza pode deturpar aí em função dos mais poderosos e acabar deixando a população à míngua, como acontece em muitos lugares por aí, por aqui. Então, é preciso levar em consideração o que produzir, o que deve ser produzido, em que quantidade, quanto deve ser produzido disso que a gente decidiu produzir. Porque se a gente escolhe produzir uma coisa numa fábrica, na mesma máquina, não vai ser produzida outra coisa, porque a máquina vai estar ocupada produzindo aquilo que a gente decidiu. Então, a gente tem que decidir bem sobre aquilo que a gente vai produzir. A mão de obra, os trabalhadores também vão estar ocupados produzindo aquilo e não vão poder produzir nada mais. Tá? A segunda questão é como produzir, porque você tem várias maneiras de fazer uma coisa. Tem gente que acha que 2 mais 2, que 4 é 2 mais 2. Tem gente que acha que 4 é 3 mais 1. Tem gente que acha que 4 é 8 dividido por 2. Então, para se chegar ao número 4, existem várias equações possíveis para se chegar ao número 4. Então, qual delas eu vou usar para minha produção para ser mais eficiente? Será que eu tenho... as peças que eu tenho vêm de 2 em 2 e eu tenho que fazer a somar 2 mais 2, ou elas vêm em 8 eu tenho que dividir no meio para fazer 4. Então, essas questões a gente tem que colocar também na hora de buscar a melhor maneira de produzir para poder ser mais eficiente e satisfazer mais vontades, mais necessidades com a mesma quantidade de recursos, de insumos que nós temos para realizar essa produção. E, por fim, para quem produzir, que seriam, no caso, os consumidores. Quem vai adquirir os bens, quem vai contratar os serviços, como vai ser distribuída essa produção, como é que é a renda dessa população, todas essas questões são derivadas aí de para quem produzir, questões econômicas, questões fundamentais da economia. Agora vamos ver aqui quais são os fatores de produção, ou seja, o que de fato é usado na produção, o que de fato faz a produção acontecer. Primeiro é a terra, é um conceito clássico, que é a terra da onde saem exatamente os recursos vegetais, principalmente, que as plantas, né, a plantação, a agricultura é feita a partir da terra. Sem a terra não há agricultura, também principalmente não há espaço. A terra também vem no conceito de espaço, o local que é utilizado, né, a fazenda, seja a indústria, a terra como um todo, ela é, de uma forma geral, ela é um fator de produção importantíssimo. Aliás, os 4 são importantíssimos, né? Sem os 4 não tem, pelo menos atualmente. Então, sem a terra, a terra é o básico, talvez, é o primário, é o que em qualquer economia é usado. Hoje, sempre se usou a terra. É onde se extrai o minério, é onde fica o gado, ficam os animais. A terra é fundamental. O segundo que a gente colocou aqui é o capital. Poderia ser o trabalho também em segundo, né? Não tem ordem de importância. Por acaso, a terra foi o primeiro. Capital, hoje talvez seja mais importante, né? Talvez tenha superado o trabalho, mas usualmente, tradicionalmente, o trabalho mais importante, que é a ação do homem para produzir. A natureza pode, de fato, fornecer algumas coisas, né? Você vai andar na floresta e tem as frutas lá, você anda na savana, você tem, né? Mas a própria ação de alguém ir lá e pegar a fruta já você pode ser considerado um trabalho. A fruta pode até cair na tua cabeça, né? Mas não é o comum. Então você tem que trabalhar, principalmente de arar a terra. Hoje em dia, quanto mais desenvolvida é a sociedade, mais desenvolvido é o trabalho. Sociedades mais primitivas têm um trabalho menos evoluído, menos complexo, vamos dizer assim. Mais extrativista, mais apenas retirar mesmo. Então, conforme a sociedade vai evoluindo, vai se desenvolvendo, os trabalhos que ela realiza para poder adquirir seus
os produtos, mesmo que sejam naturais, eles se tornam mais complexos. No primeiro momento, a pessoa vai lá e pega uma laranja da árvore. No segundo momento, ele já pega a laranja e já faz o suco, já descasca, tira o gomo, já tira as sementes, tira a casca. Aí, conforme vai passando, às vezes, no primeiro momento, no primeiro estágio da sociedade, as pessoas iam lá de forma extrativista tiravam as frutas da árvore. Conforme a sociedade vai crescendo, a quantidade de árvores vai diminuindo proporcionalmente, as pessoas já vão ter que ir lá e plantar a árvore, né? Então, a árvore ou o pé de laranja, sei lá o que for. E o terceiro elemento aqui que a gente colocou em segundo, que é o capital, que é a fonte, né? De onde sai o tutu, de onde sai o dinheiro. Vou até entrar na tela para fazer esse aqui, ó. De onde sai, né, a bufunfa. O capital hoje talvez seja mais importante até do que o trabalho, porque o trabalho cada vez mais é substituído, né, do humano pelo trabalho mecânico robótico das máquinas. As máquinas vão substituir os seres humanos, roubar seu emprego. Aliás, já estão substituindo, roubando até os trabalhos intelectuais, né? As máquinas estão com tudo, né? Não estão com nada. Capital, então, é muito importante, que é de onde vai sair o dinheiro, quem vai investir. Se você acha que não é muito importante, tenta abrir um negócio sem dinheiro para você ver como é que o negócio fica ruim. E, por fim, quase pulei, que são os insumos, que são as matérias-primas, né? Alguns autores talvez não considerem insumos como fatores de produção ou recursos, mas a gente aqui, né, a nossa bibliografia, que estará disponível, eu espero, na descrição, ela considera aqui os insumos, e nós acreditamos que o insumo também é um fator importante de produção, porque sem um insumo, né, o que seria um insumo? Né? Seria até uma questão natural, um recurso natural que ele é usado e ele é trabalhado nessa produção, ele é trabalhado pelo trabalho, pela mão de obra, para se tornar um bem, para se tornar um produto que vai ser consumido e satisfazer uma necessidade humana. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma cultura mais primitiva, essa noção de um insumo ela é menos arraigada, ela é menos importante, porque ela é mais primitiva, como falamos atrás, ela é mais extrativista, ela pega mais produtos de forma mais natural, sem tanto trabalho, então não tem muito insumo. Ele é mais mesmo produto in natura. O insumo ele é mais usado nas economias mais desenvolvidas, mais complexas, né, retirado da terra e trabalhado para virar o produto. Quanto mais complexa é a sociedade, quanto mais complexa é a economia, mais essa noção de insumo virando bem, pode ser notada, tá? E agora, qual é o próximo? Agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? Basicamente, são três. As empresas, que são os que produzem, né, as unidades básicas de produção. Quanto mais complexa uma economia como a nossa, por exemplo, as empresas elas estão melhor capacitadas para poder desenvolver uma produção de qualidade, para poder vender bens e serviços. É possível, mas eu sou autônomo, não tenho empresa. É uma forma literária de se explicar. Você é uma unidade produtiva, embora não tenha um CNPJ, por exemplo, mas você é um equiparado, vamos dizer assim, a uma empresa. Se você produz alguma coisa para ser vendida ou para ser um serviço utilizado para satisfazer alguma necessidade. Então, vamos considerar aqui empresa, né? Quanto mais complexa é a sociedade, mais a noção de empresa é importante. A constituição, a forma de constituição, ela pode variar, mas assim, é uma empresa. Uma empresa, às vezes, sem fins lucrativos, ela continua sendo uma empresa, continua num conceito econômico de produção, assim, por assim dizer, uma cooperativa, continua sendo uma empresa. As famílias, a gente coloca aqui como quem vai consumir esses bens, né? Quem vai comprar os produtos, quem vai contratar os serviços são as famílias, é a unidade básica da sociedade, a família. E, por fim, o setor público atua na forma de regular, né? De fiscalizar e até de fazer as transações cambiais, né? As trocas entre... Não realizar exatamente, mas proporcionar. Você tem o setor público, não tem, o setor público tem que sair da economia. O setor público tem a sua função. Você imagine um jogo de futebol sem juiz. Olha a confusão. Então, assim, você tem
a economia, o mercado, ele é uma competição, deixa de ser uma competição. Você tem que ter alguém para fiscalizar, você tem que ter um órgão jurídico, isso faz parte do Estado, você tem que ter uma polícia isenta, que faz parte do Estado, tem que ter um exército para defender o país, que faz parte do Estado. Então não tem como o Estado não existir ou estar fora da economia. Isso é loucura. Vai acabar o Estado que existe hoje, vai vir uma outra organização, pode ter outro nome, mas a função vai ser a mesma. Então o setor público, ele, de certa forma, ele vai sempre existir. Pode mudar o nome que tem, o nome jurídico, mas vai sempre existir alguma coisa para fiscalizar, para mandar na economia. Não tem jeito. Não adianta. A única forma de não pagar imposto é ser político. Tá? Setores da economia. Tá? Setor primário. O que é setor primário? É agropecuária, setor extrativista, caça-pesca, aquela coisa, como nós falamos lá atrás, mais básicas, né? Mais voltadas para menos complexas do desenvolvimento. O setor secundário, rapaz, esquecemos secundário. Não é secundário, não, é secundário. O setor secundário, que é, na verdade, secundário, é o setor industrial, é o setor que, como falamos no outro slide, ele já processa os insumos para gerar bens. É o setor, né, que vai fazer a transformação da matéria-prima em produtos a serem utilizados geralmente de forma em grande escala, usualmente em grande escala, mas também sob demanda, processos mais complexos de produção do que o setor primário. E o setor terciário, uma palavra mais difícil que é terciário, foi escrita correta, né? Faz o quê? O setor terciário é o setor de serviços, né? Comércio e serviços. Também transportes, comunicações. É o setor que vai lidar diretamente com o público, não aquele que vai produzir, mas aquele que vai distribuir a produção que vai vender. A administração pública também é considerado terciário. Educação, saúde, serviços autônomos, instituições financeiras, comércio, lojas, mercados, transportes, YouTube é terciário. Pessoal, alguns autores, eles consideram aí setor quaternário também. Além de eu não saber escrever isso, o secundário já foi difícil, quaternário também é uma questão. Muita gente que pensa em dividir comércio e serviço. Eu até entrei pensando nisso, mas o comércio e serviço no tradicional é colocado como terciário, mas pode ser que o serviço seja colocado como quaternário também. Também é possível admitir essa possibilidade. Tipos de bens. Oh, meu bem. Você tem vários tipos de bens. Assim, as classificações dos bens, elas são assim, esse confronto, né? Uma contra a outra. Por exemplo, bens livres. Que são bens livres, são classificados em contraponto aos bens econômicos. Enquanto os bens livres são aqueles que a quantidade é ilimitada, os bens econômicos são aqueles que são caracterizados, classificados pela utilidade, pela escassez e por serem apropriáveis. Os bens econômicos que são exatamente os bens estudados pela economia. Ele é bem livre. Bem livre é verdade, a sua moral, o ar que você respira, o direito de você mergulhar na água salgada, o direito de respirar, de pensar, livre pensamento, é bem livre. Agora, bens econômicos, né? Uma fruta, a carne, uma televisão, o celular, são bens econômicos. Aí vamos para outra classificação de bens, né? Que seria a segunda classificação, bens de capital contra bens de consumo, né? Que são os bens de capitais não satisfazem diretamente as necessidades humanas. Eles são usados para produzir bens, né? Para produzir outros bens. São máquinas, são equipamentos destinados exatamente à produção de bens de consumo, ou de outros bens de capital, né? Enquanto os bens de consumo são aqueles que se destinam exatamente a satisfazer necessidades do indivíduo e da sociedade, como nós falamos no início, tá? E ainda temos
Bens intermediários, que são aqueles que podem sofrer... Opa, pulamos aqui, não pulamos ali, galera. Que podem sofrer transformações ainda, e bens finais que já são caracterizados por terem passado por todo o processo de transformação que eles poderiam. Por exemplo, contraponto aí, papel. O papel é um bem intermediário, você pode usar ele, né? Você pode comprar o papel, usar ele do jeito que você quiser, ou você pode também usar o papel para imprimir alguma coisa, para fazer um origami, sei lá o que for, para fazer uma maquete. O papel é um bem intermediário, tá? Uma noção também muito importante. E assim nós concluímos o que nós chamamos aqui de aula, de primeira aula, aula 1, de economia. Se foi bom para você, foi útil, é sempre importante lembrar, tá? Que esses conceitos eles são bastante abrangentes, tá? Muita gente utiliza eles em qualquer questão ideológica aí, que você gostar mais, seja você um marxista, seja você um marxista, um liberal, você vai esses conceitos são genéricos, né? Qualquer um vai usar esses conceitos. Os conceitos são abrangentes, conceitos econômicos, de uma forma geral, por isso eles não têm uma economia sem ideologia, tá? É uma economia de uma forma geral, como nós dizemos que sem ideologia. E ficamos aqui, né? Por enquanto, na próxima aula aí, deixa eu ver mais economia. A diferença de microeconomia para macroeconomia. Vamos entrar aqui neste detalhe. Valeu, se inscreve aqui no canal para mais vídeos interessantes sobre qualquer coisa aí, né? Porque é genérico. Contabilidade, marketing, economia, como fazer sabonete, é tudo aqui. Isso aqui é expertise. Muito obrigado. Valeu!